Que a Amazônia é o tesouro do Brasil, você já sabia. Mas que ela é o tesouro mais roubado do Brasil, você já sabia? A Amazônia Legal brasileira ocupa mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou quase 60% do território, e é composta por 9 estados. São eles: Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso e Tocantins, e parte do estado do Maranhão. Esta área é coordenada pela SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica. A relação da sociedade com a floresta mudou bastante ao longo dos anos, muito por conta de fatores como economia, política e cultura. Até 1960 era pouco ocupada, porém passou a ser integrada ao território nacional, vislumbrando explorar suas riquezas. No entanto, é importante se preservar essa gigante riqueza nacional, tendo em vista seu papel na regulação climática mundial. Assim, foi criado em 1988 o PRODES, Programa de Monitoramento por Satélite do Desmatamento na Amazônia Legal. O PRODES calcula anualmente as taxas de desmatamento em toda a área de floresta dentro da Amazônia Legal. Ao todo, entre 1988 e 2020, já foram desmatados 457.474 km² de floresta, quase 2 vezes o estado de São Paulo. A maior parte do desmatamento ocorreu na região do Arco do Desmatamento, que vai do sudeste do Maranhão, norte de Tocantins, sul do Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do Acre. Nessas áreas, houve o aumento da agropecuária e do plantio de culturas específicas, como a soja. Entre 1988 e 2002, a média de desmatamento anual ficou em 17.353 km², tendo seu pico em 1995, com 29.059 km², o maior pico já registrado pelo PRODES. Entre 2002 e 2004, os valores voltaram a crescer, atingindo o segundo maior pico em 2004, com 27.772 km² de desmatamento. A situação fica preocupante e chama a atenção nacional para os dados, fazendo essas taxas caírem a partir de 2005, estabilizando em 7.000 km² anuais entre 2009 e 2018. Os menores índices se deram entre 2011 e 2015, com médias de 5.620 km² anuais, chegando à menor média em 2012, com 4.571 km². Porém, as taxas voltaram a subir entre 2019 e 2020, com valores de 10.129 e 11.088 km² de desmatamento anuais, respectivamente. Um retrocesso de uma década, atingindo valores próximos aos de 2008. O Brasil vê um aumento desses números e caminha rumo contrário à comunidade mundial, que busca aliar desenvolvimento econômico, bem-estar social e a conservação ambiental. O descaso do governo com a ciência é notável. Sabemos que há um desmonte no planejamento científico do país já há algum tempo, mas diferentes eventos trouxeram o assunto às pautas novamente. Pandemia, desmatamento, déficit educacional, tudo está na boca do povo e em notícias que tiveram sua circulação facilitada por meio das redes sociais. Mas temos que ser compreensíveis, não é? Porque afinal de contas, o país está quebrado, que foi uma das informações que o atual presidente passou para os apoiadores ao falar dos ajustes no imposto de renda. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não quer. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Porém, poucos dias depois, foi ao público os gastos do governo executivo com a alimentação. Uma série de alimentos foram questionados por conta dos gastos, como 2 milhões de chicletes ou 5 milhões em uva passas. Mas o que foi à tona nas redes foram os gastos de 15 milhões com leite condensado, que foram destinados para o Ministério da Defesa.
Informações estas que fomentaram os assuntos sobre os gastos e a gestão do governo, havendo uma comparação do gasto do leite condensado com o valor distribuído à CNPq para as pesquisas. Voltando a tratar do desmatamento, mais especificamente, houve uma evolução de 9,5% do desmatamento na Amazônia Legal, comparado ao ano anterior de 2019. Nada feliz com os dados, os ataques dos apoiadores do governo vieram, contrapondo os dados recolhidos pelo INPE. E, em pouco tempo, o diretor Ricardo Galvão foi exonerado do cargo após atuar 4 anos nele, e no mesmo ano foi escolhido um dos 10 cientistas do ano pela revista Nature. Segundo ele, não podemos nos calar e que, sempre que a ciência for atacada, temos que nos posicionar, independente da posição partidária. Essa tentativa de censurar os dados do INPE percorreu as redes e então Daniel Nepstad, um pesquisador estadunidense que trabalha há 30 anos com a Amazônia, elogiou a coleta de dados feita pelos métodos usados pelo INPE e que o Brasil possui um papel destaque por conta da consistência dos dados produzidos. E ainda, segundo ele, essa estratégia de negar a ciência começou a tomar maior proporção por conta da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Os cientistas que estudam as causas e efeitos do aquecimento global e pesquisam sobre as políticas ambientalistas também sofreram essas retaliações nos Estados Unidos, por conta do crescimento do pensamento negacionista e até mesmo conspiracionista pelo mundo. Como um governo anticientificista tem culpa nos inúmeros episódios de graves devastações ambientais ocorridos em seu território? Tomando o exemplo do Brasil, sua forte tendência de envolvimento com os Estados Unidos, sobretudo nas questões ambientais, e a fanbase de Donald Trump dentro do governo, vamos analisar como o desmonte de órgãos ambientais e essa amizade colorida com os estadunidenses tiveram influências diretas com o fogo nas florestas, por exemplo. Diuturnamente, jornais pelo mundo anunciam novos números das queimadas no Pantanal e da Amazônia, com ênfase na grande escala de devastação nunca antes vista. Para muitos especialistas, as razões para tais eventos são claras: o desmonte de órgãos federais de defesa ambiental e a cruzada de braços das autoridades governamentais diante de uma tragédia anunciada. Aqui no Brasil, os 2 maiores órgãos de fiscalização ambiental, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade e o IBAMA, foram alvos de uma reestruturação contundente logo com a chegada do ministro Ricardo Salles no governo. Como uma de suas primeiras decisões, o ministro exonerou 21 dos 27 superintendentes do IBAMA. Aproximadamente 5 meses após o início da gestão, o governo anuncia uma redução de 34% do número de multas aplicadas por desmatamento no país e em maio do ano passado foi a vez do ICMBio, que teve suas 11 coordenadorias regionais simplesmente fechadas. Na região norte, por exemplo, restou somente uma das 4 coordenadorias existentes anteriormente. Essa única restante ficará responsável por atender a 130 unidades de conservação, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Soma-se a isso a já mencionada falta de transparência nas análises do Ministério do Meio Ambiente, também denunciada pela ambientalista francesa Alice Thuot, diretora adjunta do Instituto Centro de Vida de Mato Grosso. Depois dos recordes históricos de queimadas no ano de 2019, ambientalistas, universidades e ONGs avisaram que a previsão para 2020 era de uma estação seca ainda mais rigorosa, o que facilitaria os crimes ambientais. Na perspectiva de que, quem avisa amigo é, o governo federal foi notificado mais de uma vez a respeito dessas projeções, inclusive por órgãos ligados diretamente a ele, como o INPE e a NASA. Entretanto, a atitude do governo foi o reverso das recomendações. Como exemplo, podemos citar que o ano de 2019 terminou com o ministro Salles deixando de executar 3,3 bilhões do orçamento de sua pasta, o que vale a 39% do total, segundo dados do próprio Ministério do Meio Ambiente. Consequência, recordes e mais recordes de queimadas, milhares de hectares de fauna e flora sendo perdidos, para não mencionar outros acontecimentos. A situação só não é mais triste porque, mesmo diante de tantos cortes, desvalorização e falta de investimentos, os brigadistas lutaram bravamente arriscando suas vidas na tentativa de controlar o fogo. Entretanto, foi notória a desproporção do número de pessoas no combate, tendo em vista o tamanho do desastre. Assim sendo, as queimadas impressionantes ocorridas no Brasil tomaram proporções internacionais, onde podemos citar os Estados Unidos dando apoio ao governo Bolsonaro e as críticas de Emmanuel Macron à administração da crise no Brasil. As defesas de Trump a Bolsonaro desvelam caráter concordante aos posicionamentos tomados por ele e seu governo. Em contrapartida, o presidente brasileiro segue admirando e seguindo os passos de seu ídolo.
Não à toa, Estados Unidos e Brasil encabeçam as listas de involução na proteção do meio ambiente, sendo os dois países que mais somam retrocessos ambientais, bem mais acentuados nas gestões governamentais de Trump e Bolsonaro, seja por desmontes internos, negacionismo cientificista ou a saída de grupos internacionais, cujas consequências não caberiam em um vídeo de 10 minutos. Durante os debates nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em que Joe Biden ainda era candidato, quando questionado a respeito das mudanças climáticas, fez referência às medidas contra o desmatamento da Amazônia. Biden afirmou que uniria 20 milhões de dólares para a preservação da floresta amazônica. E se o Brasil não acatasse as medidas, haveriam consequências tais como as barreiras comerciais, na qual ele cita. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Logo após a sua declaração, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 10 de novembro de 2020, reagiu de forma um tanto quanto ameaçadora. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Demonstrando assim a possível relação entre as duas lideranças. De fato, a confirmação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos se mostra um pouco ameaçadora para Bolsonaro, que o reconheceu como presidente apenas no dia 15 de dezembro, quase um mês depois dos resultados eleitorais. Biden no poder dificulta ainda mais as já complicadas políticas externas de Jair Bolsonaro, principalmente no âmbito da preservação ambiental, como já citado antes, em que as ordens do presidente do Brasil destoam das recomendações de diversos líderes mundiais. Sendo assim, há um distanciamento mútuo entre o Brasil e as grandes lideranças mundiais, acarretando em um possível isolamento do país em termos de relações internacionais.